Boa noite, gente. Boa noite. Deus, em sua infinita bondade, possa nos acolher a todos, que todos nós possamos deixar as nossas preocupações, angústias, aborrecimentos do lado de fora desse salão, pois hoje viemos ter um contato íntimo com Jesus. E é importante que nós estejamos com Ele, e esses problemas, por mais que uma vez nos afastam de Jesus e nos tiram a oportunidade preciosa de compartilhar de tão preciosos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Nesta noite nós vamos falar sobre um tema que é muito rico. Ele fala sobre caminhos. Ele foi baseado nas palavras do Cristo quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O fato é que as nossas vidas é constituída por caminhos. Já se deram conta que tudo que nós fazemos na vida tem um caminho? Para chegarmos aqui, tem um caminho. Para nos formarmos na nossa profissão, tivemos um longo caminho. Para criarmos os nossos filhos, tivemos um caminho. Ou seja, tudo na vida tem um caminho. Há caminhos que levam, há caminhos que trazem, há caminhos fáceis, há caminhos difíceis, há caminhos retilíneos, há caminhos cheios de curvas, há caminhos conhecidos, desconhecidos. O fato é que em todos esses caminhos nós somos convidados a aprender, a evoluir com as oportunidades que o caminho nos dá. No caminho da vida, nós encontramos muitas vezes com pessoas. Muitas vezes pessoas não tão fáceis. Do ponto de vista de convivência, são pessoas difíceis, pessoas às vezes amargas. Por outro lado, muitas vezes encontramos com pessoas dóceis, amáveis, pessoas que nos alegram a vida, que nos ensinam com as suas ações, com os seus exemplos, como é bom e belo viver e poder compartilhar com ela aquele caminho. De maneira que todos os dias estamos seguindo um caminho. E o caminho mais indicado para que nós sigamos é sempre o caminho da verdade. Mas como saber qual é o caminho da verdade? Eis o grande desafio, né? Porque só existe uma coisa pior do que achar que o seu caminho é verdadeiro. Sabe qual é a única coisa que é pior do que isso? É achar que só o seu caminho é o verdadeiro. Porque, em verdade, por conta dessas escolhas que fazemos pelos caminhos, os nossos caminhos não são necessariamente iguais. Ainda que estejamos fisicamente no mesmo lugar. Quem é casado sabe muito bem disso. Muitas vezes os nossos companheiros de vida escolhem caminhos diferentes do que os nossos. Nós temos casais que um é evangélico, o outro é católico, o outro é espírita, budista, escolheram caminhos diferentes. Escolheram caminhos diferentes na criação dos filhos. Um acredita que o filho tem que seguir determinada profissão, o outro seja uma profissão diferente, mas essas pessoas estão juntos, seguindo em direção a um destino, por um caminho que eles escolheram estando juntos. O fato é que neste caminho nós amadurecemos. Neste caminho nós aprendemos com o relacionamento com o próximo. E acima de tudo, neste caminho nós temos a oportunidade única de dar razão ao objetivo pelo qual cada um de nós fomos criados, que foi para evoluirmos, para crescermos e termos Jesus como um modelo, como uma referência, como realmente um modelo a ser seguido, nos dá uma dimensão muito clara do caminho certo a ser seguido. Porque eu me imagino, muitas vezes, em uma rodovia.
Quando você usa aquele aparelho chamado GPS, que você não conhece o caminho, você não sabe se é para o norte, se é para o sul, você simplesmente vai. Se você estiver indo no caminho errado, gente, esquece. Você vai ter que voltar todo o caminho. Outra vez eu usei o GPS e eu não sabia para onde eu estava indo. Alguém falou, não, você coloca no GPS que chega lá. Eu queria vir aqui para a Zona Leste, eu fui parar lá, quase em Santo André. Quando eu tinha que estar aqui, porque eu não conhecia o caminho. E eu estava seguindo cegamente o que o tal aparelho me dizia. E muitas vezes nas nossas vidas, nós seguimos de maneira realmente cega diante de todas as coisas que nos acontecem na vida, como que vem dado em nossos olhos, e acabamos por cometer erros, acabamos por perder realmente o caminho, e depois o caminho todo é o caminho de volta. E é por isso que a doutrina espírita nos ensina que nesta vida nós temos um predestinamento que prevê que todos nós vamos evoluir. Podemos estagnar por algum tempo, jamais retroceder, mas vamos sempre evoluir. De maneira que quando erramos no caminho, nós estagnamos e temos que recomeçar a caminhada a partir daquele ponto onde paramos. Daí a razão pela qual as palavras do Cristo é extremamente importante, porque ele nos ensina que ele não é só o caminho, ele também é a verdade. E a verdade, ela só se conquista com sabedoria, com uma busca constante, todos os dias, exatamente durante o caminho. O indiano Mahatma Gandhi diz que a felicidade, ela não está no fim, no destino, mas ela está no caminho, ela está no meio. Porque é justamente no caminho que nós vamos ter a oportunidade de vivenciar e exemplificar tudo o que o Cristo nos ensinou. É no caminho diário de relacionamento com o nosso semelhante que nós vamos amar e ser amado. É no caminho com o nosso semelhante que nós vamos respeitar e também sermos respeitados. É no caminho com o nosso semelhante que nós vamos sorrir, que nós vamos chorar, que nós vamos ter esperança, que nós vamos ter tristezas, alegrias, dores e tudo mais. E a maneira como nós interpretarmos estes acontecimentos, pelas nossas escolhas e pelas nossas ações, constituirá a forma como o nosso caminho será feito. Há pessoas que muitas vezes olham para uma rosa e veem apenas os espinhos. Outras há que ela vê toda a beleza que a natureza nos dá todos os dias, com a beleza e com o perfume daquela rosa. De maneira que é o caminho que a pessoa trilha que faz com que ela possa enxergar o mundo sob outra perspectiva. Logo, este caminho é que nos faz verdadeiramente pessoas melhores. Mas isso não se faz do dia para a noite, meus irmãos. Isso se faz ao longo de muitos dias e às vezes de muitas dificuldades, de muitos desafios, né? Então imagine que você vai fazer uma viagem, que você vai sair daqui de São Paulo e vai para o Nordeste. Se você for, por exemplo, de carro, embora seja uma viagem muito longa, você vai se certificar de que o carro está com os pneus bons, se o carro está com uma revisão, se os freios estão em ordem, se a documentação está em ordem, se você vai ter condições de dirigir tantas horas por dia, para que você possa fazer este caminho. Se o seu planejamento for eficiente, é bem provável que você chegue com tranquilidade ao seu destino. Mas dentro do seu planejamento, você vai ter que prever algumas coisas que fogem ao seu controle. Por exemplo, pode chover, pode ter um acidente, ter trânsito. E aí, o que eu vou fazer?
E se eu ficar metido na rodovia, eu vou dormir em um hotel? Onde está o hotel mais próximo? Então, este caminhar exige de cada um de nós um planejamento para sair do ponto X até chegar ao ponto Y, consciente de tudo que eu tenho que fazer. E assim é a vida. Assim é a vida. Quando nós realmente nos conscientizamos enquanto seres humanos, que vivemos em família, sabemos que nem todos pensarão como nós. Que nem todos aceitarão o que nós falamos como certo. Que nem todos concordarão sempre conosco, que serão bons para conosco. De modo que eu tenho que ter a consciência de que tudo isto é perfeitamente natural e que eu preciso ter, dentro do meu planejamento, algumas ferramentas para enfrentar essas dificuldades do caminho. Por exemplo, paciência. Alguém consegue viver, gente, sem ter paciência? Até consegue, né? Mas quais são as consequências da impaciência? Dor de cabeça, estresse, depressão, brigas, infelicidade, doenças, uma série de consequências por causa da impaciência. Logo, eu preciso entender que há situações em que eu tenho que ter paciência sim, porque ela me é exigida neste caminho, faz parte do meu planejamento, faz parte do meu projeto. E quando nós utilizamos as palavras de Cristo, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, nós temos que trazer para esta nossa vida, para este nosso caminho, o Cristo. O que ele faria se fosse ele que estivesse vivenciando o que eu estou vivenciando? Por favor, não façam como um amigo meu que dizia assim, mas eu não sou Jesus. E é verdade, ele não é Jesus mesmo, mas você já notou que nós às vezes encontramos nessa afirmação uma desculpa para não fazermos o que temos que fazer? Aí eu não sou santo. Por não ser santo, quer dizer que eu tenho que ser o contrário? Não, eu tenho que me esforçar para fazer todo o bem que eu puder, ao máximo que eu puder. A propósito, os bons espíritos nos ensinam que o verdadeiro cristão, ou um bom cristão, ele não é conhecido apenas pela sua bondade, porque sabemos que somos seres imperfeitos, mas especialmente pelo seu esforço de se fazer melhor, pelo esforço de compreender, de amar, de aceitar as pessoas, de tentar criar um mundo melhor a partir do seu caminho nesta estrada da vida. Logo, o Cristo se coloca à frente como um irmão mais velho, nos dizendo: vinde a mim todos vós que andais cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Então, ele já nos prepara para uma situação que não vai ser fácil, mas vai ser possível se nós considerarmos a ele como o nosso modelo e como a nossa referência, como a verdade que nós realmente temos que ter. E em todas essas verdades, ele nos ensina a fazer o bem a quem nos faz o mal, a amar quem não nos ama, a agir com caridade para com quem age conosco sem caridade. Ou seja, o caminho do bem e do amor ensinado por Cristo é sempre o ingrediente seguro para que esta caminhada, para que este trajeto pelo qual todos nós estamos invariavelmente seguindo, seja melhor, seja mais feliz, seja mais cheio de oportunidades. E não digamos para nós mesmos, não vamos nos sabotar dizendo: é difícil, eu não consigo, porque nós podemos sim. Cristo disse: vós podeis fazer o que faço e muito mais.
Ele disse que nós podemos. Se Ele disse, por que é que nós duvidamos? Não façamos como Pedro, que diante daquela barcaça, viu Cristo caminhando sobre as águas, e a princípio não conheceu, e perguntou: és tu, Cristo? Sim, sou. Deixa-me ir até ti. Venha, Pedro. E ele foi. Deu 2 passos e no terceiro, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Ele afundou, sabe por quê? Porque ele viu a natureza em fúria, o mar, o vento, tudo aquilo, e ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. E Cristo estende-lhes as mãos e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Nesta estrada, nos caminhos pelos quais nós estamos trilhando, Jesus está todos os dias nos estendendo as mãos, abrindo seus braços e nos convidando a seguir. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, por maior que seja a tormenta. E assim como Pedro, o que nós devemos fazer é não ter medo, é seguirmos, é fazermos como uma criança faz com os pais quando criança, né? Ela sobe no móvel e o pai fala: pula, e o que é que ela faz? Pula. Ela nem olha se está alto ou não, porque ela confia no pai. Ela sabe que o pai não vai deixá-la cair. Ela tem confiança naqueles. Agora, se for alguém estranho, ela faz isso? Não faz, porque ela não confia, ela não tem aquela segurança. Então nós precisamos ter a confiança em Jesus. Precisamos ter a certeza de que Ele é o farol que ilumina os caminhos por onde cada um de nós trilhamos. E vejam, tomem cuidado com a palavra. É o farol que ilumina o caminho, porque a tarefa de caminhar é minha. A tarefa de fazer as coisas acontecerem é minha, porque Deus me deu um livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio eu vou fazer as minhas escolhas. E quanto mais acertada for essa escolha, mais eu vou evoluir na minha estrada da vida. E quanto menos infeliz for a minha escolha, mais dolorosa será realmente a minha estrada. Daí a razão pela qual, como é bom nessa estrada da vida, a gente encontrar com criaturas, com seres que nos aproximam de Deus, que faz a vida ter um sentido, ter uma razão, ter uma lógica. Não é tão bom encontrar com pessoas assim? Agora eu pergunto: será que nós estamos sendo assim? Será que nós estamos sendo essas pessoas que proporcionam essa luz, essa beleza, essa certeza de que viver vale a pena? Será que eu estou sendo este exemplo? O que eu estou fazendo para ser este exemplo? E aí, mais uma vez, o Cristo nos diz: vós podeis fazer o que faço e muito mais. Nós podemos fazer. O que nos falta? Nos falta a fé, nos falta a coragem de entender que nós temos capacidade sim. Muitas pessoas não fazem porque se julgam incapazes de fazer, mas elas podem sim fazer. E ainda que não façam da melhor forma, da forma perfeita, elas podem fazer da melhor forma que elas podem fazer. E isso já é o suficiente. E isso se aplica nos nossos caminhos, se aplica no relacionamento com aquelas pessoas que fazem parte das nossas existências. Uma vez eu conversava, estava dando uma aula, e eu falava sobre aquelas estalactites que se formam nas cavernas. Sabe o que é estalactite? Aqueles ficam. E eu estava falando, todo empolgado, e aí ele fala assim: as estalactites, quanto tempo, quantas pessoas. Aí teve uma moça que começou a rir. Eu falei: essa que o senhor está falando vai demorar muito tempo mesmo, porque estalactite não existe. Existe estalactite, né? Mas enfim, e foi oportuno
a brincadeira dela comigo, porque às vezes uma vida inteira não é suficiente para a gente ver se formar um restaurante. Porque é muito lento e a nossa existência é tão pequena que a gente passa pela ideia de que ela não existe. Mas ela existe, está sendo formada ali. Cada dia uma gota, lentamente ela vai se formando. Então, às vezes, o nosso amadurecimento enquanto espíritos, do ponto de vista da perspectiva da existência presente, parece que não há evolução. Parece que nós não estamos indo à frente, parece que o caminho não está sendo bom para nós, mas ao longo de múltiplas existências, aí sim, nós vamos perceber quando nós estamos evoluindo. E para aqueles que acreditam que o mundo está evoluindo, que o mundo está retrocedendo, eu gosto de pensar, quem tem mais de 60 sabe do que eu estou falando, né? As ruas eram todas de barro, né? A gente chegava em casa, está chovendo, não está, sapato do lado de fora para tirar aquele barro, pegar a condução, perdeu, dançou, filho. Quem tinha namorado que morava longe sabe disso. Perdeu, vai ter que dormir na casa dela, vai ter que dormir na rua, porque não tinha como voltar. O mundo evoluiu, e ele evoluiu para maior. O saudosismo, ele é bom para a gente lembrar o que foi, para nos dar a ideia do que somos hoje, com todo aquele aprendizado que o caminho nos proporcionou. Mas o mundo está evoluindo. Esta ideia de que a violência está se sobrepondo, que o mundo está perdido, é porque nunca se viu na história tanta evolução do ponto de vista da comunicação, especialmente por conta das redes sociais, da internet, como se viu agora. O mundo, na última década, o salto de conhecimento, de informação, foi maior do que o último século. Então, é uma verdadeira revolução que está acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente às vezes tem a impressão de que o mundo não está evoluindo. Mas o mundo está evoluindo e nós estamos evoluindo junto com ele, e esta evolução faz parte do caminho ao qual todos nós escolhemos para seguirmos nesta vida. Então, como disse Jesus, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou tudo, porque de fato ele é tudo. Jesus, o Cristo, o amigo incondicional de todas as horas, nos ensinou que o amor vale a pena. Nos ensinou que para sermos pessoas melhores é necessário que nós nos humilhemos e nos façamos pequenos como uma criança, porque diante desta pequenez e desta humildade nós teremos olhos de ver a beleza do mundo e a grandeza do ser humano que está do nosso lado, e que nós muitas vezes só enxergamos o erro, o defeito ou os vícios que essa criatura tem, quando em verdade estamos cegos para as suas virtudes e seus valores. Jesus, ele tinha uma sabedoria tão grande, porque ele não via o que nós éramos, ele via o que nós poderíamos ser. Ele via a capacidade latente em cada criatura, e ele então, como ninguém, sabia resgatar essa capacidade e fazer brilhar essa luz. Foi assim quase todos os apóstolos. Foi assim com o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, que queria acabar com o cristianismo porque achava que estava se contrapondo à lei mosaica. Mas quando ele viu aquele homem, o desejo fiel dele, porque ele era honesto em suas convicções, ele só conhecia a verdade do Cristo como a verdade consoladora do Messias prometido. Ele via o Cristo de uma outra forma, como os próprios judeus assim o viam. Mas quando Jesus vê essa grandeza, ele toca o coração daquele homem, e toda aquela força, todo aquele vigor, toda aquela energia é utilizada para a difusão do cristianismo. E nós temos aí, hoje, o
o apóstolo Paulo, uma coincidência, um dos poucos que não conviveram fisicamente com Cristo, mas cujos ensinamentos são preciosíssimos, maravilhosos, que nos ensinam tanto. Então, por quê? Porque Jesus via que estava no coração daquele homem. Não foi diferente com Maria de Madalena. Maria de Madalena era uma cortesã, não vou dizer uma prostituta, né? Mas era uma mulher cujos atos não eram compatíveis com os que os cristãos acreditavam. No entanto, o que Jesus vê no coração daquela mulher? O amor, a bondade, a honestidade de princípio. E o que os apóstolos diziam? Não, ela não, olha quem é ela, não, o que vão falar de nós? Jesus não estava preocupado com o que iam falar. Ele não se preocupava com isso. Estava preocupado com o que era verdade, com o que era correto. E ele então chamou aquela mulher e ela se tornou esse grande vulto do cristianismo. Porque Maria de Madalena, não sei se vocês sabem, foi uma das poucas mulheres que estavam com Jesus no momento da crucificação. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E foi uma peça importantíssima para a divulgação do cristianismo como conhecemos hoje. E estes apóstolos, no livro Há 2000 anos, aliás, no livro Paulo e Estevão, perdão, sabem qual é o nome deles? Como que eles eram chamados? Alguém lembra? Os caminheiros. Eles montaram uma casa de acolhimento aos necessitados do corpo e da alma, que ficou conhecido como o quê? A casa do caminho. A mansão de Divaldo Pereira Franco, qual que é? Casa do caminho. Porque é este caminho que faz homens e mulheres melhores. É este caminho que forja criaturas para darem testemunhos de uma vida plena diante do que Cristo ensinou. Então, não tenhamos medo, vamos seguir em frente diante deste caminho. Se tiver escuro, não tem problema, acenda a luz, mas vamos seguir em frente. Vamos lembrar das promessas do Cristo, que subiu a montanha, que falou do amor de uma forma maior, que nos ensinou que é através da luz do Evangelho que nós vamos iluminar os caminhos por onde os nossos pés trilharão. E aí então, nem sempre nós vamos escolher o caminho mais fácil, porque nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor para mim. Nem sempre eu vou escolher o caminho mais difícil, porque eu também não sou um Marte para enfrentar tudo que aquele caminho mais difícil está reservando para mim. Mas eu vou ter a luz do conhecimento, do discernimento, para saber a minha capacidade de como me conduzir por aquele caminho. E ao seguir por aquele caminho, eu haverei de vencer. E vencerei, porque eu estou predestinado a vencer. Alguém tem dúvida aqui que nós estamos predestinados a vencer? Todos nós estamos. Uma vez eu falava com uma pessoa, e ela falava, eu penso que não, porque tudo que eu fiz não deu certo, eu não consegui comprar minha casa, eu não consegui me casar, eu não consegui isso. Mas o que é que você acha disso que você está falando? Isso não é sinônimo de sucesso. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, poder, fama, tem tudo que o mundo pode caracterizar como de bom, no entanto ela não tem a felicidade, não tem a paz de espírito, não tem a oportunidade de poder cada noite encostar a cabeça no travesseiro e ter aquele sono dos justos. Aí eu pergunto, o que é sucesso? Talvez o Cristo diria, sucesso é você levantar todo dia, ter um dia para viver, para trabalhar, para amar, para dar exemplo dos ensinamentos aprendidos, para conduzir aqueles que ainda estão cegos
caminho certo a ser seguido, e ao final da noite poder dizer para si mesmo: eu fiz todo o bem que podia e não fiz nenhum mal que eu não devia. Como interpreta Santo Agostinho no final de cada noite. Então esse é o objetivo, meus irmãos, é este caminho, essa conquista que todos nós vamos realmente ter durante a nossa vida e que de fato vai nos dar muita felicidade. Acreditem na vida, acreditem em Cristo, quando disse que haveria um mundo melhor para aqueles que acreditavam e que seguiam o que ele estava falando. Ele não se referia somente ao mundo físico, mas também ao mundo espiritual. Mas mesmo do ponto de vista do mundo físico, o mundo vai evoluir e nós vamos contribuir para esta evolução, para que as injustiças sejam minimizadas, para que as dores sejam sanadas, para que todos sejam atendidos. E é por isso que a doutrina espírita, ela realmente nos ensina a máxima que fora da caridade não há salvação. E a caridade pressupõe a ideia de auxílio constante ao nosso semelhante. A doação de nós mesmos ao nosso semelhante. E este constitui, invariavelmente, um dos melhores caminhos para se viver nesta vida. Ok? Vocês estão com a cara triste, assim, não sei, hoje eu estou mais reflexivo aqui nos meus pensamentos, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Muito bem. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos agradecer a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, por mais esta oportunidade que nos foi dada de estarmos reunidos em nome de Cristo. Que estes ensinamentos que hoje recebemos nesta casa possam encontrar em nossos corações as melhores disposições para que eles não pereçam diante das dificuldades e ele floresça como um fruto de amor e de paz. Que nós possamos pensar em Jesus como um amigo querido que está sempre ao nosso lado, trilhando conosco nesses caminhos da vida. Muita paz a todos, uma ótima noite.